Sofia nunca esqueceria a primeira vez que viu aquele homem. Ele estava agachado no estacionamento do shopping, vestindo um terno impecável, mas com uma expressão que não combinava com o status de quem usava roupas tão caras. Parecia completamente perdido. Mateus, o milionário que ela só conhecia pelos jornais, estava ali, parecendo um homem comum, enfrentando um problema que nem todo o dinheiro do mundo resolveria. Ele tinha perdido as chaves do carro. Sofia não sabia explicar por que ficou tão intrigada. Talvez porque a cena fosse surreal. Ver alguém como ele, que parecia ter o mundo aos pés, tão vulnerável. Era como assistir a um rei tropeçar na própria coroa. Ela poderia simplesmente ter passado direto, como a maioria das pessoas fez. Afinal, era apenas um problema de rico, pensou. Mas alguma coisa naquele momento a fez parar. Ele parecia tão frustrado, agachado no chão e olhando debaixo dos carros, que ela sentiu que precisava ajudar. Sofia se aproximou, meio sem jeito, e perguntou se ele estava bem. Mateus levantou o olhar, surpreso, e ela percebeu que ele tinha uma espécie de dureza nos olhos, como alguém acostumado a estar no controle. "Perdi as chaves", disse ele, quase num sussurro. Foi a partir daquele instante que a vida de Sofia tomou um rumo que ela jamais poderia imaginar. Sofia não demorou muito para encontrar as chaves. Elas estavam próximas a uma das rodas de um carro estacionado ali perto. Quando entregou o objeto a Mateus, esperava no máximo um agradecimento breve. Para sua surpresa, ele ficou parado, olhando para ela por alguns instantes, como se tentasse entender por que alguém se deu ao trabalho de ajudá-lo. Em seguida, ele colocou a mão no bolso e puxou a carteira. "Quanto eu devo a você por isso?", perguntou de maneira direta e objetiva. Sofia ficou surpresa e, por um breve instante, quase se sentiu ofendida. Dinheiro? Ela não tinha ajudado por isso. "Eu não quero o seu dinheiro", respondeu ela quase automaticamente. Mateus levantou uma sobrancelha, claramente sem compreender a recusa. Foi então que uma ideia inesperada surgiu na mente de Sofia. Algo que ela nem sabia que carregava dentro de si. Respirando fundo, ela disse: "Mas tem uma coisa que você pode fazer. Visite o meu bairro e veja como as pessoas vivem. Veja se tem algo que você pode fazer por elas." O silêncio que se seguiu foi tão pesado que, por um instante, Sofia se arrependeu de ter falado. Mateus a encarou como se ela tivesse perdido a razão. Para a surpresa dela, porém, ele simplesmente balançou a cabeça e disse: "Está bem, me leve lá." No dia seguinte, lá estava ele. Mateus estava no bairro de Sofia, chegando em um carro tão grande e brilhante que parecia ter saído de um filme. As crianças corriam para ver o veículo de perto, enquanto os vizinhos o observavam desconfiados, como se esperassem que ele fosse anunciar algo desagradável. Mateus desceu do carro devagar, ajustando o paletó, e parecia visivelmente desconfortável com o que via ao redor. As ruas eram estreitas, cheias de buracos, e as casas tinham fachadas descuidadas. Sofia sentiu um aperto no peito ao perceber como tudo parecia ainda mais precário na presença dele, mas tinha certeza de que havia feito a coisa certa ao trazê-lo ali. Enquanto caminhavam pelo bairro, Sofia explicou as dificuldades que enfrentavam diariamente. Falou das crianças que brincavam descalças porque os pais não podiam comprar sapatos novos, do mercado comunitário que mal conseguia manter as prateleiras abastecidas e do centro cultural abandonado, que antes era o coração da comunidade. Mateus ouvia tudo em silêncio, com o olhar distante, mas atento. Em certo momento ele parou, observando um grupo de jovens jogando futebol em um campo de terra batida. "Como você vive aqui?", perguntou ele, quase num murmúrio. Sofia não sabia se a pergunta era para ela responder ou se ele apenas tentava processar tudo o que via.
Sofia contou a Mateus como as pessoas do bairro se viravam. Falou dos bicos que seus pais faziam, das rifas organizadas para consertar coisas na comunidade e de como todos se ajudavam, mesmo tendo tão pouco. Ele parecia absorver cada palavra em silêncio, mas sem demonstrar muito. Foi só quando pararam em frente à casa de uma senhora que preparava sopas para as crianças do bairro que Mateus finalmente reagiu. "Isso é tudo feito por doações?" perguntou, apontando para as panelas fumegantes que mal davam conta de alimentar os pequenos. Quando Sofia confirmou, ele ficou parado por um longo tempo, olhando para o chão, como se tentasse processar a realidade diante dele. Depois daquela visita, Sofia achou que Mateus fosse desaparecer da vida dela, como tantos ricos que prometem ajudar e depois se esquecem. Mas dias depois, ele a surpreendeu com uma ligação. "Você pode me encontrar?" perguntou, sem dar muitos detalhes. Quando se encontraram, Mateus parecia diferente. Menos arrogante, mais humano, como alguém que tinha visto algo que o transformara. Ele apresentou um plano para ajudar o bairro, reformar o centro cultural, criar atividades para os jovens e, o mais impressionante, financiar bolsas de estudo para quem quisesse estudar, incluindo Sofia. Ela ficou sem saber se chorava ou agradecia. No fim, apenas apertou a mão dele, ainda tentando acreditar que aquilo realmente estava acontecendo. As mudanças começaram a acontecer rapidamente depois disso. O centro cultural, que estava em ruínas, foi reformado em poucos meses. Sofia mal podia acreditar quando viu os caminhões chegando com materiais de construção e equipamentos novos. Mateus não apenas investiu no espaço, mas fez questão de estar presente em cada etapa. Ele conversava com os moradores, ouvia suas ideias e até participava das escolhas dos projetos que o Centro Cultural iria abrigar. De repente, ele não era mais o milionário distante que Sofia havia encontrado no estacionamento. Ele era apenas Mateus, alguém determinado a fazer a diferença. Mas Mateus não parou por aí. Em um dia comum, enquanto caminhavam pelo bairro, ele fez uma pergunta que pegou Sofia de surpresa. "Tem algo que você ainda não me contou, não é?" Ela ficou paralisada, como se ele tivesse lido seus pensamentos. Depois de hesitar, decidiu abrir o coração. Contou que sua mãe, Isabela, havia desaparecido anos atrás, após uma briga com o pai. Isabela saiu para trabalhar e nunca mais voltou. Sofia falou sobre a dor de crescer sem a mãe e de como tinha aprendido a esconder esse vazio. A reação de Mateus foi algo que ela nunca esqueceria. Ele parecia realmente abalado, como se a história dela tivesse despertado algo profundamente pessoal nele. Depois de ouvir a história de Sofia, Mateus ficou em silêncio por um longo tempo, como se estivesse tentando juntar as peças de algo maior. "Vamos encontrá-la", ele disse, com uma convicção que pegou Sofia de surpresa. No início, ela pensou que fosse apenas uma promessa vazia, mas Mateus rapidamente começou a agir. Ele contratou um investigador particular e pediu que Sofia reunisse tudo o que lembrava sobre os últimos dias da mãe antes de desaparecer. Foi uma experiência dolorosa para ela, reabrir feridas antigas e revisitar memórias que havia enterrado. Ao mesmo tempo, foi a primeira vez que sentiu que alguém realmente se importava em ajudá-la a encontrar respostas. As primeiras semanas da investigação foram marcadas por um misto de ansiedade e frustração. Não havia muitas pistas além do local de trabalho de Isabela, que já não existia mais. Mas então, algo inesperado surgiu. O investigador descobriu que, anos antes, Isabela havia trabalhado como assistente administrativa em uma das empresas de Mateus.
Ao saber disso, ele ficou completamente atônito. Mateus começou a ligar para antigos colegas, revisar documentos e tentar entender o que havia acontecido. Foi durante essa investigação que ele percebeu que uma decisão corporativa que tomou no passado, um corte de pessoal em massa, pode ter contribuído indiretamente para o caos que desestruturou a vida de Isabela e, consequentemente, de sua família. A descoberta mexeu profundamente com Mateus. Ele começou a questionar decisões que antes pareciam apenas números em um balanço. Eu nunca pensei no impacto real que essas decisões tinham na vida das pessoas, confessou a Sofia um dia com uma expressão pesada. Apesar de todo o poder que possuía, parecia genuinamente arrependido, como se carregasse uma culpa direta pelo que aconteceu com Isabela. Para Sofia, ouvir aquilo não foi fácil. Embora quisesse culpar alguém, ela sabia que a situação era mais complexa do que parecia. O que ela queria de verdade eram respostas e, acima de tudo, a chance de reencontrar a mãe. Durante a investigação, um novo nome surgiu: Leonardo. Ele era um antigo sócio de Mateus, alguém que teve um papel mais direto na demissão em massa que afetou Isabela. Quando Mateus tentou entrar em contato com ele, as coisas começaram a ficar estranhas. Leonardo mostrou-se resistente e claramente não queria colaborar. Ele até tentou persuadir Mateus a abandonar a busca, sugerindo que era melhor deixar o passado enterrado. Isso, no entanto, só serviu para fortalecer a determinação de Mateus. Ele prometeu a Sofia que, independentemente de qualquer obstáculo, não descansaria até encontrar sua mãe. O desenrolar dos acontecimentos tomou um rumo inesperado quando Mateus finalmente confrontou Leonardo. Sofia não estava presente, mas Mateus contou depois que a conversa foi tensa. Leonardo acabou admitindo que sabia mais do que havia deixado transparecer. Ele revelou que, na época da demissão em massa, algumas irregularidades financeiras haviam sido encobertas, resultando em atrasos nos pagamentos de diversos trabalhadores, incluindo o de Isabela. Ela havia tentado questionar a situação, mas foi ignorada, e Leonardo acreditava que isso poderia ter contribuído para o afastamento dela. Mateus ficou furioso com a revelação, mas sabia que precisava manter a calma para obter mais informações. Com essa nova pista, Mateus e Sofia conseguiram localizar uma pequena cidade onde Isabela poderia estar. Leonardo havia mencionado que ela buscava recomeçar em um lugar tranquilo e longe dos holofotes. Quando chegaram ao local, Sofia foi tomada por um misto de esperança e medo. Parte dela acreditava que talvez não encontrassem nada, mas outra parte, a que nunca havia desistido de acreditar, sabia que sua mãe estava ali. E então, no canto de uma cafeteria simples, ela a viu. Isabela estava servindo mesas, com o mesmo sorriso suave que Sofia lembrava da infância. Naquele momento, seu coração quase parou. Sofia mal conseguia se mover. Era como se o tempo tivesse parado. Mateus colocou a mão em seu ombro, dando-lhe um pequeno empurrão, como se quisesse encorajá-la. Vai lá! Com as pernas trêmulas, ela começou a caminhar em direção à mãe. Quando seus olhares finalmente se cruzaram, Sofia viu nos olhos de Isabela a mesma surpresa que provavelmente estava estampada no seu próprio rosto. Sofia? A voz de Isabela era baixa, mas carregada de emoção. Foi como se todo o peso dos anos de separação desaparecesse naquele instante. Elas se abraçaram ali mesmo, sem dizer mais nada, como se o mundo ao redor simplesmente tivesse desaparecido. Quando a emoção inicial passou, mãe e filha sentaram para conversar.
Isabela começou a contar o que havia acontecido, e a cada palavra que dizia, Sofia sentia um nó crescer ainda mais no estômago. Isabela explicou que, na época, trabalhava diretamente com Leonardo, o antigo sócio de Mateus, e havia descoberto que ele estava desviando dinheiro dos fundos destinados aos benefícios dos funcionários. Quando tentou denunciar, Leonardo começou a ameaçá-la. Ele disse que, se ela continuasse, prejudicaria sua família de maneiras inimagináveis. Naquela época, Isabela era tudo o que Sofia tinha. Quando os atrasos nos pagamentos começaram a afetar a família, deixando-as sem dinheiro para pagar o aluguel ou comprar comida, Isabela confrontou Leonardo diretamente. Ele não só a ignorou, como deixou claro que ela estava sozinha contra um poder muito maior. As coisas pioraram ainda mais quando um estranho começou a aparecer perto da casa de Isabela, seguindo-a. Ela ficou apavorada, sabendo que aquilo não era coincidência. Então, numa noite, após receber mais uma ameaça anônima, Isabela tomou a difícil decisão de desaparecer. Eu fiz isso para te proteger, Sofia. Eu sabia que, se eles não me encontrassem, pelo menos você estaria segura. Ela disse com lágrimas nos olhos. Para Sofia, ouvir isso foi como um soco no estômago. Por todos aqueles anos, ela acreditou que tinha sido abandonada. Mas a verdade era que sua mãe havia feito o sacrifício mais doloroso para salvá-la. Mateus, que ouvia tudo ao lado, parecia carregar um peso enorme. Ele olhou para Isabela com a voz carregada de arrependimento. Eu não sabia que ele era capaz disso, mas prometo que ele vai pagar pelo que fez. A partir daquele momento, Mateus decidiu agir. Ele tomou a situação em suas próprias mãos e iniciou uma ação legal contra Leonardo, expondo todos os desvios financeiros e ameaças que ele havia feito no passado. O processo foi longo e complicado, revelando verdades ainda mais sombrias do que qualquer um poderia imaginar. Leonardo tentou resistir, mas as provas acumuladas, incluindo depoimentos de outros ex-funcionários prejudicados por ele, eram incontestáveis. Por fim, Leonardo foi levado à justiça, enfrentando as consequências de suas ações. Mateus não poupou esforços para garantir que Leonardo enfrentasse todas as consequências de suas ações. Após reunir provas contundentes e envolver advogados especializados, ele conseguiu que Leonardo fosse condenado por fraude e ameaças, além de um esquema que prejudicou centenas de famílias. O resultado foi devastador para Leonardo. Ele perdeu tudo. Leonardo foi multado em valores milionários e sentenciado a um regime fechado, sem qualquer possibilidade de apelação imediata. Foi um desfecho justo para alguém que, por tanto tempo, colocou vidas em risco sem pensar nas consequências. Ver Mateus tão empenhado em corrigir os erros do passado foi algo que restaurou a fé de Sofia nas pessoas e na ideia de que o poder, quando usado com propósito e compaixão, pode realmente transformar vidas. Para Mateus, era mais do que justiça. Era a chance de reparar danos e criar um impacto positivo que ele sabia ser sua responsabilidade. Quanto a Isabela, ela finalmente pôde voltar para casa. O reencontro não apagou os anos de dor e distância, mas marcou o início de algo novo. Mateus foi além do que qualquer um poderia imaginar. Ele não apenas investiu em programas de segurança e educação para a comunidade, mas também incentivou Sofia a continuar seus estudos com ainda mais determinação, mostrando que acreditava em seu potencial. Mateus recontratou Isabela, desta vez em um cargo de liderança que ela jamais pensou em ocupar. Gerente administrativa de uma de suas maiores empresas. A oportunidade não apenas restaurou a dignidade de Isabela,
mas também lhe deu um futuro que parecia impossível depois de tudo o que havia passado. Como se isso não fosse suficiente, ele insistiu em financiar os estudos de Sofia. Inspirada pela história da mãe, Sofia decidiu cursar direito com foco em advocacia trabalhista, desejando lutar por pessoas como Isabela, que muitas vezes são silenciadas em ambientes corporativos. Mateus ainda fez uma promessa. Assim que Sofia se formasse, teria um lugar garantido ao lado de seus executivos mais próximos, ajudando a construir uma cultura de respeito e justiça em suas empresas. Sofia frequentemente se perguntava o que teria acontecido se não tivesse parado para ajudar Mateus naquele dia no estacionamento. Ela jamais poderia imaginar que algo tão simples desencadearia uma série de eventos capazes de transformar tantas vidas. Às vezes, o que parece um acaso é exatamente o que o destino precisava para colocar tudo no lugar. Ver Mateus lutar tão fervorosamente por algo que, no início, nem fazia parte da vida dele, foi inspirador. Ele não estava fazendo isso apenas por Sofia e sua mãe, mas também para corrigir os erros que havia permitido, mesmo que indiretamente. Mateus continuou presente, ajudando o bairro, apoiando a família de Sofia e investindo em programas de segurança e educação para a comunidade. Ele continuou incentivando Sofia a persistir em seus estudos, ainda com mais determinação e foco. Para Sofia, tudo aquilo era a prova de que pequenos gestos podem ter grandes impactos e de que o destino, às vezes, trabalha de maneiras que ninguém pode prever.